seja muito bem-vindo à Academia da Pele. Em tempos de pandemia global, que é o que está acontecendo no momento em que eu gravo esse vídeo, eu acho muito importante que a minha tribo Régua Alta tenha conhecimento de como funciona o sistema imunológico humano. Hoje a gente começa aqui no canal uma série de vídeos que vão dar essa informação para vocês. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like se você quer fazer parte de um grupo exclusivo de pessoas que vai ter essa informação para passar para os seus clientes, orientando quais seus sistemas estão envolvidos na defesa do seu organismo e que, portanto, precisam ser bem cuidados e estarem cada vez mais fortalecidos. O sistema imunológico humano existe para cuidar do nosso corpo mediante as agressões que a gente pode receber, tanto do ponto de vista externo, como penetração, de vírus, bactérias e outros agentes químicos, assim como os internos. Às vezes uma baixa no sistema imunológico favorece o surgimento de algumas doenças a partir da proliferação de bactérias que o nosso corpo mesmo costuma ter de maneira natural. A pele, gente, é a primeira parte do nosso sistema imunológico. Ela cobre os nossos órgãos, músculos, ossos, ela está ali cobrindo. É o maior órgão do corpo humano. E através da epiderme, que é a camada mais superficial da pele, começa ali já a proteção. Lembrando que a epiderme ela é formada por células mortas queratinizadas que causam essa barreira contra a entrada de agentes físicos, químicos, biológicos e também uma proteção com relação à radiação solar. Eu não vou falar nesse vídeo sobre pele, porque eu já gravei alguns onde você tem lá detalhada essa informação, eu achei que não é necessário, tá? Hoje o objeto de estudo aqui é outro, mas eu tô deixando na descrição desse vídeo o link dos outros dois que eu aconselho que você assista. Um deles fala sobre as funções da pele, inclusive as funções de proteção, e o outro explica detalhadamente a epiderme, que, já como a gente já viu, ela tem uma importante função na defesa do nosso corpo. Mas hoje o nosso tema é falar sobre o sistema linfático. Nós temos órgãos que são considerados órgãos do sistema linfático que defendem o nosso corpo. E a gente costuma, quando fala de sistema linfático, a gente costuma pensar somente no linfonodo. E vocês vão ver aqui que ele é muito mais rico em, vamos dizer assim, armas de defesa para o nosso organismo. Então, gente, lembrando que eu estou falando aqui com pessoas que não são, a maioria de vocês, talvez da área da saúde. A maioria dos meus seguidores queridos são consultores de pele, de beleza, de bem-estar. Então, esse entendimento que eu vou trazer hoje para vocês, ele é simplificado, mas ele é fundamental para que vocês entendam como que o sistema linfático atua de maneira tão poderosa na proteção do nosso organismo. Então, isso aqui, na verdade, é um conteúdo para consultores régua alta que querem se desenvolver em fisiologia, não quer só entregar catálogo para vender produto e quer se especializar no setor de pele e também de bem-estar. Então hoje eu vou trazer para vocês uma linguagem bem simples, essas informações que eu acho fundamentais para que vocês sejam consultores bem informados e possam sim orientar melhor os seus clientes. Então vamos falar um pouquinho do sistema linfático. Eu vou usar aqui o cursor, tá, gente? Essas linhas que vocês estão vendo aqui por todo o corpo é o que compõe os vasos linfáticos. Então, eles são a rede linfática do nosso organismo. Nessa rede linfática, nós temos aí aglomerados do que a gente chama de linfonodo. Também é conhecido como gânglio, mas já faz algum tempo que no linguajar da saúde a gente se refere aos gânglios como linfonodos. Então nós temos uma grande aglomeração de linfonodos no pescoço, nas axilas e na virilha. Mas eles também estão distribuídos em outras regiões dos vasos linfáticos. Então aqui só para vocês verem, do pescoço, são os linfonodos cervicais, aqui nas axilas, os axilares, na região de virilha, o que a gente chama de inguinais,
Esses são em maior número, tá, gente, nessas regiões. Mas a gente também tem os poplíteos, que ficam atrás do joelho, naquela parte fofinha atrás do joelho, que lá é cheio de linfonodo, e também os cubitais, que ficam na parte da frente, né? Imagina que aqui é um bracinho virado com a palma da mão tá para frente aqui. Então você imagina que atrás você tem o ossinho do cotovelo e aqui você tem também um aglomerado de linfonodos. Então quem trabalha com drenagem linfática sabe muito bem exatamente onde estão esses linfonodos para poder, através dos movimentos, encaminhar as linfas para essa região. E por que essas linfas são encaminhadas? Então vamos entender. As linfas, elas são filtradas nos linfonodos, por isso que quando a gente faz uma drenagem, a gente encaminha as linfas para os linfonodos, porque ali elas vão ser, vamos dizer assim, esvaziadas. Então, para você entender, a linfa, ela é um líquido transparente que fica disposto, né? Ela é, vamos dizer assim, um derivado do plasma sanguíneo, tá? Ela não é o plasma, mas ela deriva do plasma do sangue. E ela fica depositada ali no que a gente chama de tecido intersticial. Ela fica ali no interstício, ou seja, entre as células e os tecidos. E é ali que ela é coletada. Então, quando você está fazendo movimentos de drenagem, você está coletando a linfa. E eu não vou entrar aqui no detalhe, talvez, quem sabe, eu faça um vídeo específico sobre drenagem linfática, mas aí a gente vai falar mais lá para frente. Hoje é só para vocês entenderem, enfim, o que é a linfa. A linfa é muito rica dentro dela de glóbulos brancos, que são os leucócitos. Esses leucócitos são as células de defesa do organismo. Então, como a linfa está ali, ela está captando, né, os glóbulos brancos dentro dela estão agindo para defender o nosso corpo. Quando a gente encaminha essa linfa para os linfonodos, é para que esses micro-organismos que foram captados lá dentro também sejam eliminados ali dentro do linfonodo. Só que a linfa não carrega só os glóbulos brancos e esses micro-organismos que ela está ali fagocitando, né? Que ela está ali envolvendo para defender o nosso corpo. Ela também carrega resíduos de gordura e líquidos em geral, gente. Então, a pessoa que tem retenção líquida, às vezes severa, precisa de drenagem com uma certa frequência para poder esvaziar, né, esses linfonodos, para que essas linfas sejam dirigidas para o linfonodo e ali elas sejam o que a gente chama de esvaziadas, tá? E esse líquido vai para lá também, onde ele vai ser encaminhado para ser eliminado pelas vias devidas. Em geral, ele é eliminado através da urina, né? Quem faz uma drenagem linfática e está com muito líquido retido, aumenta bastante a diurese dessa pessoa. Bom, acho que deu para entender a grosso modo o que seriam as linfas. O importante para você saber é que depois que a linfa é filtrada dentro do linfonodo, ela é devolvida para a corrente sanguínea. Aqui eu trouxe um desenho que mostra bem isso, né? Então nós temos aqui a captação da linfa pelo vaso linfático aferente. Ela é, vamos dizer assim, drenada, né, filtrada aqui dentro do linfonodo e depois, já livre de micro-organismos e outros resíduos metabólicos, ela é devolvida para os vasos, onde ela vai ser de novo descarregada na corrente sanguínea, vai derivar do plasma, aquela história toda. Então ela sai pelo vaso linfático eferente. Isso é só para título de ilustração, para vocês entenderem como que é um linfonodo. A gente tem, então, outros órgãos linfóides, tá? Os órgãos linfóides primários são medula óssea e timo. Todos os órgãos linfóides, eles vão ter uma produção de linfócitos, que são células de defesa que pertencem ao grupo dos leucócitos, tá? Então, o sistema linfático produz, né, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e os órgãos linfóides possuem aí uma riqueza de linfócitos que são derivados desses glóbulos brancos, ok? Bom, a medula óssea, ela é uma substância gelatinosa que se encontra dentro dos ossos e ela produz os leucócitos, que são os glóbulos brancos, mas ela também produz as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, cuja principal função é oxigenar o sangue. Quando a gente fizer a aula aqui de sistema circulatório, vocês vão entender melhor. E a medula óssea também produz as plaquetas, que tem uma ação bastante importante na coagulação do sangue, evitando aí hemorragias que poderiam levar uma pessoa a óbito. Um outro órgão linfóide primário é o timo. O timo, gente, ele fica localizado, vamos dizer assim, atrás do coração, tá?
No feto, numa criança, o tamanho do timo é muito grande. Com o tempo ele vai reduzindo, ele vai regredindo de tamanho e a partir ali da puberdade ele regride, né? E aí ele fica de um tamanho pequenininho, mas no feto, numa criança, ele é bem grande, tá? E qual é a grande importância dele, principalmente ali até a puberdade? É na maturação dos leucócitos. Então ele tem uma função importantíssima, por isso que ele é muito grande nas criancinhas, que é para formar o sistema de defesa do ser humano, tá? Depois a gente tem os órgãos linfóides secundários. Então o baço, ele produz e armazena linfócitos, né, que vocês já sabem que são as células de defesa, mas ele também tem uma ação muito importante na filtragem do sangue. Ele destrói as hemácias que são defeituosas ou que já são velhas e não cumprem mais o seu papel de oxigenar o sangue. Então ele faz essa filtragem deixando o sangue mais puro. As tonsilas, que a gente conhece como amígdalas, né? Elas têm uma função, também é um órgão linfóide, ela tem uma função muito importante. Quando a gente respira, né, a gente inala o ar, ele vem muitas vezes com micróbios e eles já são ali filtrados nas amígdalas, tá? Mas antes, quando a gente inspira mesmo, quando eu trago o ar para dentro do meu corpo, é que tem gente que respira pela boca, né? Daí já vai direto nas amígdalas. Mas se você faz uma inspiração que é a melhor mesmo, pelo nasal que a gente chama, né? Você vai encontrar um outro órgão linfóide ali que são as adenoides. Quem nunca ouviu falar, né? Ah, fez uma cirurgia de adenoide, porque às vezes a adenoide cresce muito, precisa ser reduzida de tamanho. Mas a adenoide também é um órgão de defesa. Quando você inala, né, inspira o ar, é a mesma coisa, ela funciona como se fosse um filtro para os agentes externos, micro-organismos que poderiam agredir nosso corpo. Então, olha que interessante, logo na respiração, gente, na inspiração, vamos dizer assim, a gente já tem defesa no nosso organismo. Então, quando eu inspiro pelo nariz, eu já encontro ali a adenoide como uma barreira. O que passar da adenoide vai ser filtrada pela amígdala. Ainda tem coisa que entra no corpo? Tem, gente, mas esse já é um filtro importantíssimo e são órgãos que têm origem no sistema linfático, que interessante. Também nós temos o apêndice como um órgão linfóide de defesa, ele está ligado à primeira parte do intestino grosso e ele possui dentro dele uma grande quantidade de linfócitos, além da que a gente chama de bactérias do bem, né? As bactérias intestinais que auxiliam no processo de digestão e que auxiliam de uma forma benéfica, na verdade, evitando infecções, porque às vezes a gente também ali na alimentação a gente come alguma coisa que tem um certo grau de contaminação, tá? Por fim, o último órgão linfóide aqui que eu vou falar são as placas de Peyer. Elas ficam localizadas na parte inferior do intestino delgado e também vão participar dessa questão da filtragem dos micro-organismos que podem chegar no nosso corpo através de uma alimentação, tá? Elas são consideradas como um grande conglomerado de linfonodos, então elas são muito ricas em sistemas de defesa. Na verdade, elas funcionam como um alerta do sistema de defesa dos intestinos. Então ela vai proteger também contra os micróbios, inclusive aqueles que a gente ingere. Então vocês percebem que a gente acaba contaminando o nosso corpo de forma interna, né, pela respiração, pela ingestão de alimentos, às vezes bota ali uma mão suja na boca, né, vai esse povo que tem mania de roer unha, e tudo isso a gente contamina o nosso corpo. E o sistema linfático, gente, ele atua de forma muito agressiva, positivamente falando, né, na defesa do nosso organismo. Nós vamos ter uma aula muito bacana aqui sobre o sistema linfático, eu vou explicar bem melhor para vocês a questão das linfas, do sistema como um todo, da importância da drenagem. Hoje eu quis mais focar para vocês criarem a imagem visual de como esses órgãos atuam na defesa do nosso organismo. Mas a gente tem um sistema imunológico considerado auxiliar, que são outras estruturas que atuam também na defesa do organismo e que eu acho que consultores régua alta de bem-estar também precisam saber entender para poder dar essa informação para os seus clientes, tá? Só que não dá para colocar tudo num vídeo só, então aguarda. A próxima aula da sexta-feira da semana que vem, eu vou trazer a continuação desse sistema de defesa do nosso organismo. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei para vocês hoje.
Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Semana que vem a gente vai para a segunda parte desse treinamento e, sem dúvida nenhuma, ele vai fazer muita diferença no seu perfil como consultor de saúde e bem-estar. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe com outros colegas que você também quer ver indo aí para um outro nível de consultoria. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinha Esclarece. Obrigada por sua audiência, espero te encontrar aqui no canal na nossa programação de segunda a sexta-feira. Toma posse de todo esse conhecimento que eu passei hoje para você e prospere. Deus te abençoe.